Bom, Lestes, hoje a gente vai aprender sobre materiais desnecessários para compra. Então, se você é iniciante, você quer começar nesse ramo, você já está no ramo das extensões de cílios, quais os materiais que você não precisa estar comprando, ou se você utiliza, como que você para de utilizar esses materiais, tá? Muitos deles, tá? Eu já vou falar para vocês quais são, pra gente já ficar sabendo. São bombinhas, ventiladores, nanomister, agitador de adesivo, pincéis para higienizar e também pétalas de cola, aquelas pétalas redondinhas que a gente coloca, deposita o nosso adesivo dentro, tá? O que eu devo fazer, como que ele é utilizado no procedimento, tá? O passo a passo que as meninas fazem para utilizar eles. Bom, vamos começar desde a higienização, né? As meninas vêm, realizam a higienização, enxagam os cílios naturais da cliente, vêm com o ventiladorzinho, tá? Para poder estar trazendo a secagem, né? Tirar essa umidade ali no fio. Logo após, elas aplicam primer, coisas assim, já começam a aplicação das extensões. Na pétala, elas vão pegando o adesivo e vão depositando nas extensões, ok? Bom, depois que elas finalizam, elas vêm com o nanomister para poder fazer a aceleração, né, da cura desse adesivo e também com o ventiladorzinho. Tudo certo? Esse é o passo a passo. Então, muitas realizam, sim, esse método de aplicação. E agora a gente vai entender por que esses materiais que eu acabei citando no meio dessa historinha não têm a necessidade de estar sendo utilizados, ok? Bom, o que esse material acaba fazendo, né, nas extensões? Vou voltar para nossa historinha para ficar fácil, né? Então, a extensionista, ela vai começar a higienizar esses cílios, ela vem com um pincel para higienização, tá? É um pincel que você utiliza em todas as suas clientes, ele não é individual, não é privado, então você tem um pincel para utilizar em todos os seus procedimentos. Se você é uma extensionista que tem um horário em cima do outro, você não vai conseguir parar, tá? Finalizar essa cliente, higienizar, além de todos os outros materiais, e higienizar esse pincel corretamente, tá? Dá o tempo de secagem dele, porque se ele continuar úmido, pode ser que tenha alguma bactéria, algum vírus ali, tá? E mexer com a região dos olhos é muito perigoso, é um risco, tá bom? Então a gente tem que cuidar muito. E se esse pincel não conseguir fazer esse tempo de secar, tá? Esse tempo dele está secando, a gente pode ser que na próxima cliente que venha, acaba que ela pode sim pegar algum vírus, alguma doença ocular ali por conta daquele pincel, tá? Então a gente já pode estar descartando o uso de pincéis de higienizadores não individuais, tá? Agora, um outro passo a passo, assim, que vocês acabam seguindo é utilizarem o ventilador. Logo após terminar a higienização, vocês enxagam e vêm com o ventiladorzinho, bombinha, né? Bom, nessa função ele está até correto, porém, ele vai pegar um tempo grande nosso para acelerar, né, a nossa aplicação, por conta que a gente vai ter que ficar segurando ali uns 2, 3 minutinhos para secar, sendo que nós poderíamos tirar esse excesso de umidade com gás e com papel toalha, rapidinho ali, nós já secamos bem as extensões de cílios, então a gente acaba atrasando um pouquinho mais por estar utilizando o ventiladorzinho nesse momento, tá? Depois que as meninas utilizam os ventiladores, elas até aplicam primer para quem gosta, já prepara um mapeamento, aplica-se um pad, então para quem gosta de utilizar fita, utiliza a fita, quem gosta de utilizar o pad, utiliza o pad para poder estar isolando os fios inferiores, tá bom? Lembrando, cuide muito, tá? Para não ficar pegando a linha ciliar dos cílios ali, tá? Dos fios, para não arranhar essa córnea da nossa cliente. Mas vamos para frente, né? Bom, depois que ela isolou, fez o mapeamento, ela vai começar a aplicação, a acoplagem dessa extensão. As meninas gostam de utilizar, sim, aquelas pétalas para colocar o adesivo, tá? Eu não tenho nenhuma aqui, mas... Peraí, deixa eu dar uma conferida. Não, eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas ela é muito semelhante à pedra jade, tá? Porém, ela é de plástico e ela tem um monte de bolinhas, são pétalas mesmo de flores ali.
as meninas depositam o adesivo dentro dessas pétalas e vem trabalhando com eles, né? Molhando a extensão artificial nessa bolinha que vai estar dentro dessa pétala e aplicam na cliente. Tudo certo até aí. Porém, para quem está iniciando, pode ser que seja um problema, por conta que a gente pode acabar sem querer batendo ali no cantinho daquele plástico, né? Daquele buraquinho ali. Pode ser que a gente não consiga molhar corretamente, tá? A extensão de cílios, ela, dependendo da numeração e tal, também da iniciante está segurando a extensão de cílios, eles não conseguem estar sendo molhados 100%, né? Corretamente, da forma que se deve, tá? Então, eu indico pedra jade para poder repor isso. Mais pra frente a gente vai entender o porquê, tá? Então, depois eles realizarem, né, molhar com a pétala, a gente vem, aplica tudinho certinho. E para finalizar, viemos com o Nano Mister. O Nano Mister, ele vai fazer uma função, sim, tá? De acelerar a cura desse nosso adesivo. Porém, devemos ter muito cuidado. O Nano Mister, ele vai trazer uma umidade ali nesse ambiente para que esse adesivo, essa cola, tenha, assim, uma função de cura acelerada, bem mais rápida, tá? Só um minutinho. Bom, vamos continuar. Bom, uma aceleração de cura bem mais rápida, porque o Nano Mister trazendo essa umidade, ele vai acelerar. Porém, temos o perigo de choque térmico. E mais pra frente a gente vai entender, tá? Vamos agora já para a parte da reação que esses materiais podem estar causando nas nossas clientes. Vamos voltar ali na higienização. A gente utiliza o pincel, né? Como eu já disse, eles podem trazer alergias, problemas graves da nossa cliente somente no momento da higienização. Então, se vem uma cliente aqui no estúdio com um blefarite, tá? Pode ser inicial, a gente nem reconheça. A gente faz sim a aplicação nela, higieniza tudo, né? Finaliza. E a próxima já vem uma cliente sim saudável, que cuida muito das extensões, mas a gente acaba utilizando o mesmo pincel. Isso pode causar uma blefarite nessa minha cliente, tá? Então, assim, tem muitas doenças que são passadas com coisas bobas, que nós profissionais podemos sim não deixar ela continuar, tá? Nós podemos cortar isso e realizar um procedimento sim com biossegurança à nossa cliente. Depois dos pincéis, né, a gente tem essa parte de ventilador, no mister, a gente vai entender um pouquinho mais, tá? Agora, a gente vai falar sobre a reação que esses materiais causam, tá bom? Como que eu faço para trocar materiais que ainda não está no local certo e a reação dele também não é legal com a extensão de cílios, para eu fazer ele trazer benefícios aos meus procedimentos. Vamos começar lá na higienização. Vocês gostam de utilizar os pincéis, né? Você utiliza o pincel, o que eu faço? O que eu utilizo? Eu não quero mais, né, utilizar os pincéis, né? Com o que eu vou higienizar? Vocês podem estar utilizando escovas descartáveis, tá? Como essas aqui, ó. Essas aqui, você vai fazer o quê? Você vai higienizar normalmente. Eu gosto dela porque ela pega em todo o cantinho, bem na raiz dos cílios. Não machuca, tá? Cada cliente vai ter a sua. Então, logo após eu realizar essa higienização bem branda, tá? Consegui pegar toda essa área da pálpebra aqui, ó, sobrancelha, tudo. Eu finalizei o procedimento, eu utilizo ela depois para pentear, para organizar os cílios. E eu presentei a minha cliente com a escovinha. Então, ela leva embora, tá? Vai ser escovinha só dela, então não tem perigo. A próxima que vier tem uma escovinha novinha para a próxima que está aqui no estúdio, tá? Isso é o momento que nós fazemos a troca, tá? De não utilizar mais pincéis e sim utilizar as escovinhas, tá bom? Bom, e depois das escovinhas, que podemos fazer para estar trocando essa área da pétala, tá? De adesivos. Bom, eu gosto de indicar a pedra jade, porque a pedra jade, ela, além de manter, né, uma temperatura legal, ideal para o nosso adesivo, que ela é bem geladinha, tá bom? Ela não esquenta. A gente vem com fitas micropor, tá? Então, vocês podem ver que eu embalei, né, a minha pedra jade com fita micropor,
Por quê? Porque a fita micropor ela vai deixar nosso adesivo em formato de bolinha mesmo, para trabalhar em todo o procedimento. Aí eu consigo, é visível, a minha extensão está entrando dentro dessa bolinha e saindo completamente molhada, tá bom? Então, eu sei que a minha extensão, o meu fio artificial, está recebendo a quantidade exata de adesivo para estar trabalhando, sem excesso e sem falta. Então, eu sei que ele vai sim fazer o trabalho dele, ele vai conseguir abraçar esse fio natural da minha cliente da forma correta, tá? Sendo aplicado corretamente, eu sei que a quantidade de adesivo que eu estou utilizando é correta, tá? Utilizando a pedra jade, que eu sei que ela vai manter a temperatura, vai fazer com que o meu adesivo ele dure mais na pedra, tá bom? E após a gente fazer essa aplicação ali com a pedra jade, a gente finaliza e viemos com um nano mister. E até ventiladores, né? Tem umas que não utilizam nanomister, mas utilizam ventilador. Tem outras que não utilizam ventilador, utilizam nanomister. A gente vai entender isso, porque que a gente deve ou não utilizar esses materiais, tá? O nosso adesivo, ele reage, né? Com a umidade e a temperatura. Ele vai conseguir mudar o estado dele. Um exemplo legal é a água. Então, a água, quando tem uma temperatura muito alta, ela muda de estado. Ela vai de líquido para se tornar vapor. E quando tem uma temperatura muito baixa, ela também muda de estado. Sai de líquido e vai para sólido. Nosso adesivo é bem semelhante, porém, não é só a temperatura que faz ele mudar desse estado. É a umidade também. Então, o nosso adesivo, quando ele está líquido, que é quando ele sai aqui da nosso recipiente aqui, ó, do nosso vidrinho, ele vai sair líquido. Então, para ele se tornar sólido, emborrachado, que é isso que ele deve virar na nossa extensão, ele vai virar um plástico no fio da sua cliente, ele vai reagir conforme a temperatura e a umidade. Então, se a temperatura e a umidade estiver muito alta, ele vai sim se tornar um plástico, uma borracha, bem mais rápido. Se a sua temperatura estiver muito baixa e a umidade também, ele vai se tornar um plástico, uma borracha, bem mais devagar, com mais lentidão, tá? Então, assim, o que o nanomister vai fazer? Ele vai acelerar a mudança de estado físico do nosso adesivo, porque ele vai trazer uma umidade. Com a umidade alta, ele vai acelerar a cura, ele vai acelerar com que o nosso adesivo saia de líquido e vá para emborrachado, vá para sólido bem mais rápido, tá bom? Isso é bom para quem sabe utilizar. Então, se você utiliza o nanomister da forma correta, que eu vou falar já já como que é, você vai fazer sim do jeitinho certo, não vai ter problemas, tá, na sua duração. Agora, se você acha que o ventilador vai utilizar nessa cura do seu adesivo, você está enganado, porque o adesivo ele não reage com o vento, e sim com a temperatura e a umidade. Então, o vento ele não vai conseguir mudar a temperatura ali do local e também não vai conseguir mudar a umidade. Você está fazendo algo que não há necessidade. Então, depois do procedimento, você vai ficar ali 3, 5 minutinhos ali com o ventilador, não está mudando nada do nosso adesivo, não está acelerando a cura do nosso adesivo, tá bom? Agora, como que eu faço para utilizar o nanomister da forma correta? Como nós já entendemos, né, o nanomister ele vai trazer uma umidade. Quando você utiliza ele, você vê, né, aquele vapor, aquela umidade, tá, no ambiente. O que que eu faço para utilizar da forma correta? Eu utilizo somente no fim do procedimento, com brumas adequadas, tá, dentro desse nanomister. Se você utilizar soro, misturinhas que fazemos, água mineral, o que que vai acontecer com esse nanomister? Ele vai queimar, ele vai entupir, tá? Então, tem brumas e primers específicos para nanomister. Eu indico que vocês comprem, sim, esses produtos, ok? E o que que acontece? Você utilizando o nanomister, que tem uma distância grande entre as extensões e o aparelho nanomister, cerca de 30 centímetros para mais, se puder 40, 45. Quando você sentir que esse vapor está chegando próximo ao rosto da sua cliente, você pode desligar, porque essa umidade vai chegar lentamente nessas extensões e sim, ele vai conseguir acelerar a cura. Um erro muito comum é você utilizar o nanomister muito próximo, tá?
e não remover ele a tempo, tá? Dá muito excesso de umidade ali naquelas extensões, ele pode causar, assim, choque térmico. Então, as suas extensões, elas vão estar, o seu adesivo, né, vai estar ali uma forma mais viscosa, ele não vai estar líquido, mas vai estar quase sendo emborrachento, então ele vai estar meio viscoso. Você vem com uma umidade excessiva em cima dele, o que vai acontecer? Ele vai ter, assim, um choque térmico. Ele vai ficar todo branco, todo nevado e não vai sair mais, tá? Então, você vai ter que remover essa extensão e aplicar novamente, porque ele vai ficar todo nevadinho, porque é um choque térmico, ele recebeu muita umidade de uma vez só, tá? Um exemplo, assim, é como fogo, né? Tá pegando fogo, você joga água, então tem aquele choque térmico muito grande, o fogo apaga, sim, mas é visível, tá? Essa transformação. E vai ser a mesma coisa nas extensões de cílios, tá? Agora, além desses erros, como que eu posso começar a mudar o meu procedimento? Você está realizando esse passo a passo, né, utiliza esses materiais, então a gente vai começar a trocar eles agora. Para quem deseja, tá? Vocês querem começar a estar trocando, tá acelerando o seu procedimento e fazendo sim de uma forma bem mais ágil, tá? Bem mais profissional. Bom, na preparação, sua cliente chega aqui no estúdio, no salão, você vai começar a higienizar. Já comece com a escovinha, tá? Não utilize mais o seu pincelzinho, deixa ele quietinho. Comece com a escovinha, tá? Você vai ver que ele é bem mais leve para trabalhar, bem mais gostoso. Você vem ali com movimentos, tá? Todo o canto do olho, tá? Limpa muito bem, faz uma higienização bem branda. Se puder, vá até a sobrancelha, essa área toda aqui, porque no procedimento, sem querer, a gente pode querer esbarrar ou a pinça encostar na pálpebra. E se estiver oleoso, o fio, né, o nosso adesivo não adere em nenhuma superfície oleosa, tá? Então, você higieniza muito bem essa região e você já pode começar, né, a isolar os seus fios, já pode começar a fazer o mapeamento, você já pode começar aplicando as suas extensões. Gosto de indicar pedra jade, como vocês já sabem, venha com a fitinha micropor, tá? Deposita uma gotinha do seu adesivo. Você vai ver que é bem mais gostoso de trabalhar, ele vai ficar boleadinho em cima, tá? Você vai conseguir vir com as extensões, molhar ela corretamente, sem excesso, tá? E nem falta de adesivo, é muito gostoso. Você finalizando, você já vai fazer isso com todo o procedimento, você vai ver como que dura o adesivo mais na pedra jade, tá? Então, ali em torno dos meus procedimentos, eu uso uma, duas, vai 5, 6 gotas de adesivo, tá? E mesmo assim ainda fica excesso aqui, então vocês acabam utilizando até menos, tá? Nos procedimentos. Então, depende muito também do procedimento que você tá fazendo, né? Mas a gente sabe que vai ser bem mais gostoso de trabalhar. Você vai reconhecer quando eu devo ou não descartar esse adesivo, tá? Vai ser visível essa parte da mudança de viscosidade do nosso adesivo, porque a gente tem que trabalhar ele de forma líquida, nada de adesivo viscoso, de adesivo emborrachento, tá? A gente tem que sentir que a extensão tá saindo molhada, nada de extensão com excesso. É igual você molhar o cabelo, você sente que o cabelo está molhado, não tem gotas de água agarrado ali nele, né? Ele só está molhado, tá? E é a mesma coisa na extensão de cílios, somente molhado a haste dela, tá? E depois você vem, tá? Faz toda a sua aplicação, você finaliza a sua aplicação. Para quem quer continuar utilizando o Nano Mister, respeite a distância, tá? Cuidem com os produtos que você vai estar aplicando dentro desse Nano Mister, tá? Utilize brumas e primers específicos, ok? Eu não conheço nenhum para estar indicando, porque nos meus procedimentos eu não utilizo Nano Mister, tá? Mas se você conhece, deixa nos comentários para ajudar as outras meninas. E agora, depois que você finaliza, utilizou o Nano Mister da forma correta, a gente vai pentear essas extensões e vamos tirar as fotos, apresentar à sua cliente o seu serviço. Finalizou? Pega a escovinha, dá a escovinha para sua cliente. Para quem gosta de fazer um mimo, tá? Oferece esse mimo, esse brinde para sua cliente. E está feito o nosso procedimento. Sim, com economia de materiais. Então, a gente já consegue descartar alguns materiais que muitas iniciantes acabam adquirindo, tá? Sem a necessidade. E os que vocês podem estar utilizando, a gente vai utilizar da forma correta, né? Sabemos que a reação dele no adesivo
É desta forma que é deste modo que devemos estar utilizando. Bom, foi disso que eu estava pensando em trazer para vocês hoje. Eu acho que eu ajudei, sim, foi coisas que eu passei no início, então para quem está iniciando também é muito importante saber disso. Aqui, você que está com dúvida de algum produto que você utiliza, se você sabe ou está com dúvida, ou você deseja saber se ele é sim correto de estar utilizando, qual é a função dele, o papel dele nesse momento do seu procedimento, tá? Deixa aqui nos comentários que eu posso estar te ajudando, ok? Então, se você tem algum material que você não sabe utilizar ele, que você está com dúvida, você comprou ele sem alguma indicação, sem um modo, tá? Passo a passo de estar utilizando, deixa aqui nos comentários, farei o possível para ajudar vocês. E por hoje é só, meninas, tá? Mas já teria alguns vídeos para essa semana ainda, então espero que vocês estejam gostando. Vou deixar aqui nos comentários os materiais que eu utilizo, tá? Os sites de onde eu compro eles certinho para vocês, tá bom? Vou tentar trazer um desconto também, tá? Então, se você quer, vai aqui na descrição do vídeo, vai estar tudo certinho. Os materiais que eu indico, os materiais que eu gosto e também com desconto, tá?